O crime organizado virou uma grande empresa. Hoje contribui com quase 4% do PIB. Sim, por incrível que pareça, hoje o crime organizado não se volta só para drogas ilícitas. Ele hoje já tem comércio, postos de combustíveis, empresas, mineração e muitas outras áreas. Olá! Eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando, e hoje vamos falar do que está acontecendo no crime organizado. Ele está simplesmente entrando dentro da sociedade. Já há uma promiscuidade entre ato ilegal e legal. Ninguém mais consegue separar e fica cada vez mais latente que o Estado está em promiscuidade com o crime organizado. Vamos ver a reportagem, o estudo que foi feito? O crime organizado se infiltrou em grandes setores da economia, mostra o estudo Esfera Brasil. Sim, realmente o crime organizado ele se infiltrou na economia. Ele não está mais só na questão de drogas, assalto, não. Ele já trabalha na economia comum. O crime organizado hoje é uma empresa, e por sinal uma grande empresa. Como diz aqui a matéria do estudo, as facções podem faturar 335 bilhões apenas com o fluxo ilegal de cocaína no país, o equivalente a 4% do PIB. Ou seja, independente dela estar negociando através de várias lojas, várias empresas, só a questão do fluxo ilegal de cocaína no país são 335 bilhões. Para se ter uma ideia, é 10% de tudo que o governo arrecada em imposto e equivalente a 4% de toda a riqueza produzida no país. E olha, nós estamos falando só, única e exclusivamente da droga ilegal. No estudo aqui nós vamos ver que esse dinheiro ele simplesmente está espalhado na economia através de ramo imobiliário, através de empresas de trade, através até de bancos. Sim, tem fintechs que são voltadas para o crime organizado. Existem empresas, todo mundo lembra há muito pouco tempo aí, que teve lá em São Paulo a descoberta que o PCC tem mais de 1000 postos de combustível. Todo mundo aqui no Rio também sabe do Gatunete, do transporte ilegal de van, venda e compra de carro, e N coisas, gás, a distribuição de gás dentro das comunidades. Então o que ocorre? O crime organizado hoje parece que sim, parece que não, mas ele hoje está se tornando uma empresa, ele está realmente virando crime organizado. Antes não, era meio bagunçado, agora ele está se profissionalizando. E para quem não lembra, teve aquela informação que o PCC e o Comando Vermelho estavam se juntando para tentar pedir algumas coisas, entrar no ramo político, financia inclusive estudantes de direito para serem promotores, magistrados, procuradores, ou seja, o crime organizado está aí. Hoje, querendo ou não, ele faz parte da nossa sociedade. Agora, o Estado está se tornando um narco-estado ou ainda não? O estudo da matéria não consegue ainda concluir, mas a gente está vendo que com o andamento a coisa não parece distante do que vai acontecer. E a matéria aqui vai lá e vai dizendo, que eu acho bem importante, o estudo do Esfera Brasil mostra que o crime organizado se filtrou em grandes setores da economia, como mineração, mercado imobiliário, comércio de combustível, transporte público, e afeta cada vez mais o crescimento econômico. É o que nós já estamos comentando. Realmente, o dinheiro das drogas, o dinheiro ilegal, ele precisa ser limpo, né? Ser lavado, a famosa lavagem de dinheiro. E aí o que eles viram? Que é muito simples você fazer isso, legalizar e botar ele no sistema financeiro através de empresas. Você vai lá, você compra um posto de gasolina, você vai ali e compra uma franquia, você vai ali e abre uma lojinha, você vai ali e compra uma loja de carro, você vai ali e pega uma distribuidora de gás, você vai ali... Então, o crime, tendo esse dinheiro, ele foi fazendo o quê? Ele foi se expandindo. Olha só, é o que a gente aqui está vendo na matéria. Essas organizações não atuam mais só em negócios legais. Elas se expandiram. Hoje elas exploram mercados e atividades ilícitas para lavar o dinheiro ou esconder produtos de crime praticados em outros setores. A pesquisa de segurança pública divulga nesta terça-feira uma parceria com o Fórum Brasileiro que faturará cerca de 335 bilhões, como nós já comentamos. Os pesquisadores identificaram ao menos 21 atividades legais e ilegais com fluxo ilícito que passam por regiões brasileiras. Ou seja, eles atuam já na economia em 21 ramos diferentes. Ou seja, não é uma empresinha, não é um negocinho, até mesmo porque se de forma ilegal ela é correspondente a mais ou menos 10% do que o governo arrecadou de imposto e simplesmente a 4%, isso é só a parte legal, de tudo que a economia gera, agora imagina o quanto da área legal
isso também já não soma. Se a gente tiver uma ideia que ela trabalha na área legal da mesma forma da área ilegal, você tem uma empresa que corresponde a pelo menos 8% do PIB do país. É algo gigantesco. Imagina, olha só, o PIB do país ano passado foi 3 trilhões e 300 mil. Não, isso foi arrecadação. Isso foi arrecadação. Foi 3 trilhões e 300 mil. Então, se você pensar 4% do PIB, agora eu não tenho o número exato do PIB. Mas peraí, eu vou dar uma olhada. Voltando então, a riqueza produzida no país foi de 11 trilhões. Então vamos lá, o governo arrecadou 3, mas a riqueza produzida por todas as empresas foi 11 trilhões. Se a área ilegal corresponde a 4% disso, significa o quê? Que querendo ou não, nós estamos aí a pelo menos 400 bilhões de dinheiro produzido de forma ilegal. E se você botar mais 400 bilhões de forma legal, vai dar quase 1 trilhão, ou seja, é quase 10% de toda a riqueza produzida no país, como eu tinha dito anteriormente, 8% de tudo. Você não tem empresa no país que corresponda a isso. Se você pegar a maior empresa, a Petrobras, ela não chega a esse ponto, ela não chega a produzir em negócios 11 trilhões de reais por ano. É um valor absurdo o que simplesmente a questão ilegal misturada com a legal está se tornando dentro do país. É um movimento muito grande na economia. Então, por isso que você vê a dificuldade do poder público em combater. Primeiro, que ele está meio miscigenado com isso aí. E segundo, que é muito dinheiro, é um poder muito grande, são muitas áreas para você combater. A matéria continua. O raio-x destaca que 72 facções criminosas no país, incluindo 2 transnacionais, ou seja, o PCC estaria presente em 23 estados, com grande influência, como Paraguai e Bolívia. Já o Comando Vermelho teria integrante em 20 estados, com uma atuação norte e nordeste brasileiro. Ou seja, elas estão se misturando, elas já tomaram praticamente o país, elas atuam em todo o país. Então elas são hoje uma grande empresa nacional que já tem, que todo mundo já conhece, tem ramificação na Venezuela, na Bolívia, no Peru, na Colômbia, já tem ramificação nos Estados Unidos, na Europa. Pode não estar aqui na matéria, mas a gente sabe que isso ocorre. Então, é muito perigoso o que está acontecendo. E o estudo indica as soluções que foram propostas para tentar minimizar o problema. Então, lá, aprovar projeto de lei geral de proteção de dados de interesse à segurança pública, criação de um comitê de combate ao crime organizado com membros do Ministério da Justiça, Fazenda e Casa Civil. Isso aqui, olha, vale muito a pena, sabe? Mas tem um detalhe, quanto do crime organizado já não está aqui dentro? A gente sabe que está no meio do político. É o político que muitas vezes indica. A gente sabe que ele já tem vários profissionais de direito que foram cooptados, inclusive estudantes que são pagos para fazer prova e passar no concurso público. Fortalecimento do Conselho das Atividades Financeiras, o COAF. Olha, o que esse governo fez? A primeira coisa que fez foi destruir o COAF. Então, não sei se eles vão conseguir fazer isso, não. Regulamentação de criptoativos. Eu acho isso aqui uma idiotice, porque você acha que é só por criptoativo que o negócio ilegal atua? Pelo contrário, ele atua muito menos por criptoativo, ele atua muito mais por dinheiro vivo, até porque ele já está no comércio do dia a dia. E você não tem criptoativo no comércio do dia a dia. E, por fim, regulamentação do setor de apostas. Sim, o crime pode estar lá no setor de apostas? Pode. Mas está no combustível, está em vários outros lugares que já são regulados. Mesmo assim, ele está lá praticando, atuando. Então, essas coisas aqui, me desculpa para quem fez. Eu acho que é a prática mesmo. Infelizmente, o que muita gente pode achar ruim, nós chegamos no ponto que a repressão e a tolerância tem que ser zero. Para que a gente possa organizar o país, eliminar esse cancro que é a questão das drogas, do crime organizado. Ninguém mais pode andar na rua direito, você não pode ter mais nada nesse país, porque você corre o risco de ser assaltado ou extorquido o tempo inteiro. Querendo ou não, podem reclamar. Eu sei que muita coisa lá o Bukele em El Salvador exagerou, mas ele resolveu. Está lá, 98% da população aprova a questão da segurança pública. Você consegue agora andar em El Salvador, a economia até melhorou. Por quê? Porque fica mais fácil fazer negócio, as pessoas estão livres na rua, elas se sentem seguras, elas se sentem estimuladas. Falta isso no Brasil. Apesar do que alguns podem me criticar a respeito, mas é evidente que essa é uma posição, ela não tem que ser contínua, mas ela de forma imediata precisa ser implantada. Eu separei até essa notícia aí, ó, do Valor Econômico. A operação da Polícia Federal mira 2 fintechs ligadas ao PCC e prende CEO de uma delas, que é policial civil.
É porque eu já falei, já virou uma miscigenação. O crime organizado, com policial, com político, com governo, está virando tudo uma coisa só. Então a gente precisa, infelizmente, de um ponto de virada, organizar e aí depois você criar normas para que não se volte a acontecer o que aconteceu, ok? Se você gosta desse tipo de informação, coloque o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele, que eu ficaria muito grato. Se você quiser fazer um comentário, uma sugestão e até mesmo uma crítica, coloca aqui embaixo que eu vou ter o imenso prazer de lhe responder. E se inscreva no canal para que a gente possa se ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.